Olá, pessoal do segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 26ª aula de Sociologia, tá? O assunto é um pouco extenso e vale a pena a gente dividir em dois conteúdos para não ficar muito maçante, tá? A gente vai falar sobre a criminalidade e a violência. A primeira coisa a respeito da criminalidade e da violência é que ela é considerada pela sociologia um produto da dinâmica capitalista, né? Aí, na sequência, nessa mesma aula, a gente vai ver a posição de Karl Marx, né? Depois, na próxima aula, a gente vai ver a posição de Emile Durkheim. Mas, a princípio, a violência seria originada sem levar em consideração nenhuma posição política e nem ideológica, justamente pelas pressões da rotina dos grandes centros dos grandes centros metropolitanos, né? Ou seja, das áreas de produção. Veja, a falta de lazer, né? A, a discrepância entre as classes sociais, o discurso de ódio e o preconceito. Gente, esse fator é um fator que gera muita violência na sociedade. O discurso de ódio e o preconceito. Infelizmente, a nossa sociedade sofre muito com isso, tá? Como a gente já conversou em vários módulos anteriores, o preconceito ele é fruto de uma condição estrutural, né? A gente, desde o início dos estudos a respeito de racismo e preconceito, a gente afirma para vocês que o preconceito, que o pessoal hoje em dia afirma, ventila abertamente que é preconceito estrutural, essa palavra, essa expressão mesmo, ela sofre preconceito, tá? Mas, se a gente for desmembrar, a estrutura da sociedade brasileira, a formação da estrutura, ou seja, do caldo social, né, do tecido social, proporciona a existência e a continuação do estigma de preconceito, tá? O discurso de ódio nada mais é do que uma evolução civilizatória aonde o preconceito está maquiado, né? Ele usa assim uma maquiagem leve de civilidade e de convívio harmônico, porém está profundamente arraigado. Então, quando a gente ouve ou fala a respeito de preconceito estrutural, de racismo estrutural, é verdade. Só que não é um assunto que, por exemplo, deve ser acreditado, deve ser tomado como verdadeiro vindo do senso comum. Ah, isso é preconceito estrutural, isso é racismo estrutural. Calma. Para nós que estudamos, para nós que temos condição de rever os fatos da formação histórica do Brasil, nós conseguimos perceber que realmente isso está incrustado na sociedade, né? Está permeando todo o tecido social. Mas não se trata, por exemplo, de uma responsabilidade da superestrutura, né? Segundo Karl Marx, a política, a, a cultura. Trata-se apenas da continuidade, da perpetuação das condições de diferenças ideológicas, né? Diferenças, segundo o Karl Marx, as diferenças de posição social, as diferenças de classes sociais, né? Porque desde sempre
o Karl Marx defende que as classes sociais estão divididas, são duas, né? E, generalizando, uma delas é a proprietária dos meios de produção, as elites, os capitalistas em si, e os trabalhadores, o proletariado, aquele indivíduo que vende a sua força de trabalho. E as próprias pressões dessa relação dialética, relação de oposições, né? Quando a gente fala relação dialética, a gente fala a respeito de relação de oposições. As próprias pressões surgidas desses conflitos geram a violência e a criminalidade. Em contrapartida, gente, vocês vão concordar com o que eu vou falar. Está havendo, né, na sociedade, isso eu digo sociedade mundial, né, uma banalização da violência. A violência, depois de um tempo que ela é praticada dentro de uma sociedade, ela passa a ser aceita como normal, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente vai sair, vai pegar o metrô, a gente põe a carteira no bolso dianteiro, põe o celular no bolso dianteiro da calça. Nada de ficar no bolso traseiro. Porque no bolso traseiro a gente corre risco de ser subtraído. Isso é uma atitude que a gente faz com raiva? Não. A gente já faz isso normalmente. Para evitar a subtração, o roubo, né, em si, o crime. Agora eu pergunto para vocês, essa é uma provocação que eu vou deixar. Quando a gente toma esse tipo de atitude, é ou não é uma aceitação como normalidade o crime? É ou não é uma precaução, uma medida que banaliza o fato de roubo? Banaliza o ato de apropriação indébita. Aí, quer ver um outro fator que muitas pessoas no senso comum usam como assim, argumento para a criminalidade crescente? As instituições também da superestrutura, né? A instituição policial, a instituição repressora, não protege os grupos vulneráveis e não executa eficientemente o seu trabalho de prevenção. Gente, se a sociedade, né, se o inconsciente coletivo encara a criminalidade, encara o ato da apropriação indébita como normal, como que uma fração dessa sociedade, que é a polícia e o Estado, veja, eu estou falando de matemática aqui, tá? Uma sociedade inteira achando que, assim, internalizando que isso é normal, a subtração de um objeto que está desacompanhado é normal. Como é que uma fração desse inteiro vai dar conta de prevenir? Então, com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, que na opinião da maioria dos sociólogos menos radicais, menos progressistas, que consideram a violência como fruto da sociedade, como um subproduto da sociedade, que é a visão de Karl Marx, e com isso ele não diz apenas que a violência surgiu agora, no período capitalista. A violência sempre surgiu, mas diz-se que hoje em dia, com a dinâmica capitalista, a violência passou a ser banalizada, passou a ser encarada como normal. Em parte pela anarquia e a precarização da referência, da moral do sistema político, do sistema administrativo, em parte por internalização
no consciente coletivo. É normal. Ou seja, aquele jeitinho brasileiro que a gente falou há muito tempo atrás é normal. Aquela história de levar vantagem ser considerada normal, eu discordo disso. E gostaria que vocês também discordassem. Porque a conduta ética, ela parte do princípio da escolha entre o bem e o mal. Se você admitiu o mal como normal, como banal, como parte da tua atuação social, como é que você vai escolher entre o bem e o mal? O mal para você é normal. A atitude de apropriação indébita é normal. Percebe? Então, isso, na minha humilde opinião, já não é um problema de superestrutura na teoria marxista. É um problema de estrutura. Por isso que no começo da aula eu estava falando a respeito de racismo e de preconceito estrutural. Porque, novamente, a partir do momento que a sociedade inteira, um todo, com raras exceções, considera normal a apropriação indébita, ou seja, o roubo. Não vamos usar essa palavra roubo, que ela é muito pesada. Vamos usar a apropriação indébita. Vamos, assim, ter um celular desacompanhado num balcão de uma padaria, você vai lá e pega e põe no seu bolso e sai andando. Ou, assim, não tô falando que alguém faz isso, mas já aconteceu isso comigo. E o cara que colocou no bolso nem saiu andando da padaria, continuou tomando café. E eu fiquei desesperado, perguntando para um para outro, você viu um celular? Você viu um celular? E todo mundo falando não, inclusive o cara. Quer dizer, se isso é considerado normal, como é que alguma força, que é uma fração da sociedade, vai reprimir, vai prevenir? Na minha opinião, isso se trata de educação, de preparo ético, de valores morais. Foi pro terceiro ano que eu falei há pouco tempo a respeito de Bourdieu, né? Eu estava falando a respeito de Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele tem um dos três pilares da filosofia, da sociologia de Pierre Bourdieu, é a bagagem cultural. Gente, não estou querendo ofender ninguém, eu estou querendo educar, né? Assim, a minha intenção é apenas educar. Mas se a bagagem cultural transmite que esse valor é normal e é aceitável, e a punição é branda, ele se multiplica, né? Ele vai se tornando habitual. Aí ele passa a fazer parte do hábitos, que é o outro pilar da sociologia de Bourdieu, e é praticado no campo, que é o terceiro pilar da sociologia de Bourdieu. Em momento nenhum a violência é uma coisa normal. Em momento nenhum a criminalidade é uma coisa normal. E sim a ética, né? Os valores morais, a bagagem cultural refinada, já com as escolhas éticas feitas para aquele ingressante na sociedade, para aquela, vamos usar o termo correto, para aquela criança. Ou seja, o exemplo é tudo, certo? A gente não deve jogar lixo na rua. Se o pai joga, a criança joga também. Porque a criança, ela se educa, cria os seus conhecimentos através de uma coisa chamada construtivismo. Ela parte de um subsunsor, que é uma camada inferior, para construir um próximo. E como aqui, alguns conhecimentos não são ensinados, eles são copiados, eles são repetidos pelas crianças. Gente, onde eu quero chegar com todo esse blá blá blá? O exemplo é tudo. Certo? O exemplo e a orientação ética, né? Cabe ao indivíduo que já tem um discernimento
não acreditar que se trata de um fato normal e passar esse valor para os seus descendentes, ok? Gente, essa é a primeira parte do módulo 26, que eu dividi em duas partes. A gente falou a respeito de violência, das causas. Principalmente nós falamos a respeito das teorias de Karl Marx, que a violência surgiria como um subproduto da dialética, né, da oposição entre as ideologias de classe, e que, né, resumindo toda essa parafernália, a violência e a criminalidade são produtos da sociedade. Aí, na próxima aula, na segunda parte, a gente vai analisar um pouco melhor as escolhas, né? A bagagem cultural, a opinião de Emily Durkheim. Ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos.